Escreveu o apóstolo João. João capítulo 3, bem conhecido. Quero me amparar deste texto para lançar sobre vós um convite. Para quem é o convite, pastor? Para todos. Para aqueles que ainda não são crentes e também para aqueles que são crentes. O convite hoje é para todos. Meu propósito estava em Daniel, mas seguramente não era o propósito de Deus. Só mantenha a Bíblia aberta para você orar por mim. Está escrito, capítulo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Apenas esses 3 versículos. Glória a Deus. A primeira coisa que nós podemos ver neste texto é a preocupação de Deus como Pai em relação à humanidade. Porque Deus é o Pai da humanidade. Estava tão bom. Deus é o Pai da humanidade. Por criação. Ele é o Pai de todos. E um dia, Deus olhando dos céus à terra, ele não conseguiu ver uma só pessoa que fosse justa, uma só pessoa que andasse nos seus caminhos, uma só pessoa que temesse ao seu nome, uma só pessoa que fizesse aquilo que lhe agradava. Em suma, o homem ou os homens estavam como ovelhas desgarradas, ou seja, sem pastor. Mesmo assim, Deus não desistiu. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, havia um projeto para que todos os homens fossem salvos, ainda que não existia nenhum homem. Mas Deus tem um atributo chamado presciência, e na presciência de Deus, Deus vê passado, presente e futuro como se fosse agora. Então ele viu na sua presciência o que sucederia com o homem. Mesmo assim ele amou. Mesmo assim ele não desistiu. E na presciência de Deus, antes da fundação do mundo,
Deus já lhe viu e Ele lhe amou. Esta é a parte mais linda, mais bela das Escrituras. De sorte que a Bíblia diz: não que nós tenhamos amado a Deus, mas foi Deus que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, ainda inimigos da cruz de Cristo. Não estamos aqui prestando a Ele um culto porque somos bonzinhos, não. Foi porque Ele nos amou. Foi porque Ele não desistiu de nós. Então, o apóstolo começa dizendo a forma que Deus amou o mundo. A força do amor de Deus em relação para nós foi tão grande que Ele não poupou o seu único filho. Ou seja, Ele entregou, fez uma entrega do seu filho à morte e morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Mas por que esta entrega, pastor? Não havia outro meio, outra maneira? Não. Porque Deus, na sua lei estabelecida, Ele disse: a alma que pecar, esta morrerá. Como nós, todos, sem exceção de nenhum, todos pecaram, todos estavam confinados à morte. Não morte apenas física, porque existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas fomos confinados à morte eterna. Glória a Deus. Mas por conta do pecado, tudo quanto você está vendo de ruim acontecendo no mundo, normalmente a gente procura os culpados e sempre encontramos alguém de autoridade que está no governo, no poder. Mas na verdade, o maior culpado de tudo estar acontecendo não é o homem por si só, mas sim o próprio diabo. É o diabo que está fazendo todo este rebuliço no mundo inteiro. E é por esta razão que nós precisamos nos aproximar de Deus e orar mais, porque estamos orando muito pouco. Mas a bem da verdade, quando o homem peca, ele está sujeito à morte física, morte espiritual e morte eterna. As duas primeiras tem jeito, mas a eterna não tem mais jeito. Depois da morte, está escrito lá em Hebreus, segue-se o juízo final. Glória a Deus. Todas as oportunidades que o homem tem, todas as oportunidades que o pecador tem, e todas as oportunidades que o crente tem, é enquanto ele está respirando, enquanto ele tem vida. Pastor, por que o Senhor juntou o pecador e o crente? Porque nem todos que diz Senhor, Senhor, está escrito, herdará o reino de Deus. Por quê? Por conta da desobediência. Existem três classes de crentes: aqueles que estão perdidos longe de casa, se desviaram, se extraviaram. Existem aqueles que estão perdidos pertinho de casa, na porta da igreja, mas estão perdidos. Mas existe uma outra classe de crentes que estão perdidos dentro da igreja. Estão dentro da igreja, diz ser crente, usa Bíblia, veste de crente, cabelo de crente, prega como crente, glória a Deus, mas os seus corações estão longe de Deus. Estas pessoas são crentes, são, e há de você se disser que ela não é capaz de apanhar, aleluia, mas estão perdidas dentro de casa,
Mas mesmo assim, Jesus ama. Mesmo assim, Jesus não desiste. Mesmo assim, Jesus está buscando uma maneira, uma forma e um meio de resgatá-las, de libertá-las, de transformá-la, de colocar no lugar que Ele quer. Por quê? Em nome do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escuta. Todo aquele que nele crê. Incrível esta palavra. Crer, que vem de crença. Deixa eu dizer uma verdade estarrecedora. Todo mundo, todo ser humano crê. Ou seja, todo ser humano tem fé. E agora? Só que Jesus não está se reportando a uma crença natural. A uma crença natural. Por exemplo, na Índia, né, eles acreditam que ratos são deuses. E eles adoram os ratos. A vaca é uma crença, é uma fé. E nem por isso eles estão salvos. Outros acreditam nos ídolos. Enfim, cada um crê de uma maneira. Outros acreditam que filiando-se a uma igreja está salvo. E ele procura o quê? Uma igreja que combine com os seus gostos, né? Uma igreja que combine com os seus gostos. Mas na verdade, ele acredita, mas não é pelo fato dele acreditar que vai estar salvo. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, tem que crer como está escrito. E esta fé, ela é produzida no nosso homem interior, através do Espírito Santo, quando nós procuramos conhecimento de Deus através da palavra. Só quem está entendendo, diga amém. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Por quê? Porque o mundo por si só já está condenado. Está escrito que o mundo jaz no maligno. Ou seja, os demônios, eles estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Tem muitas coisas que eu gostaria de dizer para vocês, mas eu não posso, não devo. Poder eu posso, não devo. Por quê? Porque é forte demais. Mas eu vou dar só um pequeno exemplo, para você ter uma pálida ideia. Numa sinagoga, estava no culto uma mulher. E esta mulher ia sempre aos sábados à sinagoga para prestar cultos a Jeová. Mas ela andava assim, ó. Está escrito que ela andava assim. Assim como? Encurvada. Ia encurvada e voltava encurvada. Tem muitas pessoas que ainda hoje entra na igreja encurvada e volta encurvada. Não fisicamente, mas espiritualmente. Aquela mulher estava
literalmente, fisicamente encurvado. E nada acontecia. Mas um dia, sabe quem foi àquela sinagoga? Imagina quem? Jesus. Quando Jesus chega, tudo muda. Glória a Deus. Deixa eu dar um exemplo a todos nós, a partir de mim. Quantos de nós passamos anos alguém tentando nos convencer para ser crente, e nós levamos uns mais anos, outros menos anos, muitos anos, para entender a revelação de Deus pela palavra? Não foi assim? Aleluia. Quanto nós rimos os crentes, zombamos, perseguimos, mas um dia nós levantamos a cabeça. Foi um milagre de Deus na nossa vida. Disse: Jesus estava certo. Aquela mulher estava encurvada e ficou encurvada até aquele dia em que Jesus Cristo entrou na sinagoga. Quando Jesus Cristo entrou na sinagoga e começou a ministrar a palavra, que olhou para ela, deu uma palavra de ordem: endireita-te. E ele disse que ela estava com demônios. Os demônios bateram em retirada e ela pôde levantar-se, e ela pôde olhar para o céu, ela pôde olhar para cima. Oh. Então Deus mandou o seu único filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para quê? Para quê? Foi fraco. Para quê? Para que o mundo fosse salvo por meio dele. A única maneira do homem ser salvo é através de Jesus. O homem não é salvo através de uma igreja, através de uma religião, através de um pastor, através de um padre, através de um ídolo, através de qualquer chamado santos. Não, o homem só pode ser salvo através da pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que tem poder nos céus e na terra e embaixo da terra. Não estou falando para os senhores, para os amados, nada difícil, nada complicado. E agora, versículo 18, disse Jesus, disse o apóstolo João, escreveu o apóstolo João: quem crer nele, quem crê em Jesus, não é condenado. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz: porquanto agora quando? Quando você entregou sua vida para Jesus. Porquanto agora nenhuma condenação há, verbo ser do presente, existência, para quem está em Cristo Jesus. Estar é o verbo de ligação, né? Estar nele, vírgula, não é só dizer que está de verdade, porque quem está de verdade não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Por isso eu não posso dizer mal de você. Por quê, pastor? Porque você é meu irmão. Aleluia. Por isso eu não devo odiá-lo. Por quê? Porque você é meu irmão. Por isso eu não posso afligi-lo, subestimá-lo, querer o seu mal. Não. Porque você é o meu irmão. Você custou caro para Deus, custou o sangue derramado do seu único filho. O mesmo preço que Deus pagou por você, por Jesus,
através de Jesus, foi o mesmo preço que pagou por mim. O mesmo Espírito que está em mim está também em você. Por que eu vou falar mal de você? Mas pastor, mas essa pessoa fez muita maldade, muito mal. E agora? É muito simples. Você vai a ela, você vai a ele. Meu irmão, o que é que está acontecendo? Por que você está com raiva de mim? O que foi que eu lhe fiz? Vamos ver se a gente ajusta aqui, né? E por que as pessoas não fazem isso? Porque existe uma arma de Satanás chamada, quem sabe o nome dessa arma? Aleluia. Inveja. Escute, aonde morava Lúcifer, ou seja, o anjo de luz que assistia diante do trono de Deus, ele morava no Éden de Deus, era uma só grei, céus e terra. Mas um dia ele desejou no seu coração, olha que ele era um querubim, não era um anjo não, um anjo sem asa, era um anjo com muita asa, porque os irmãos sabem que existem várias classes de anjos, que não é o momento para a gente dizer os irmãos, detalhar. Então, ele era um anjo, um querubim, e os querubins diferem dos anjos naturais. Os anjos naturais, irmão, não têm asas, certo? Não têm asas. Eles se manifestaram sempre como anjos, como pessoas. Mas os querubins sim. Querubins, serafins. Serafins têm 6 asas. Os querubins, os serafins, não diz quantas asas. Então, o que é que acontece agora? O que é que acontece agora é que ele sentiu inveja de Deus. Por quê? Porque ele queria ser igual a Deus. Mas pior do que isso, ele achou pouco querer ser igual. Ele quis ser maior do que Deus. Ou seja, ele queria o lugar de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nunca, nem sequer deixe abrigar na sua mente que você é melhor do que alguém. Faça isso não. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Aleluia. Na frente da honra vai a humildade. Glória a Deus. Não somos maior nem melhor do que ninguém. Independente da situação econômica, independente da casa que nós moramos, independente de qualquer coisa. Tem pessoas que discriminam o outro por conta do calçado, por conta da roupa, por conta da beleza. Tem pessoas bonitinhas, né? Que aparece um feinho e a pessoa aí tira onda, fica criticando, peraí, quem fez o bonitinho foi o mesmo que fez o feinho, e os dois são iguais na presença de Deus. Aleluia. Então quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então Deus, concluo aqui, Deus amou. E este amor, o de Deus, que deve estar no nosso coração. Este ano de 2025, eu entrei orando assim:
Senhor, me coloque no coração de todos os irmãos do Rio Largo, mas também coloque todos eles no meu coração. Pastor, e cabe, meu coração, ó, cabe todo mundo. E se eventualmente em qualquer lugar da vida, qualquer lugar, num shopping, enfim, qualquer lugar, se eu passar por você e não falei, e não falar, não fique triste, fale comigo, porque eu não lhe vi. Glória a Deus. Não lhe vi. Porque às vezes a gente passa quase batendo no outro e não vê, por incrível que pareça, porque a nossa mente está longe. Glória a Deus. Essa semana eu estava no supermercado com a minha esposa e ela saiu por um corredor e quando eu olhei, ali foi ali perto lá de casa, na esquina, como é o nome daquele trem? Da Havan. Aí ela, quando eu olhei, a mulher sumiu. Não é possível que ela tenha sido abduzida. Sumiu. E eu comecei a procurar. Aí entrei no corredor. Quanto mais eu procurar, mais não via. Aí eu saí num corredor assim. Aí fiquei assim, olhando. Aí ela, ei, pss. E eu digo, quem tá? Ela estava assim, a uns 5 metros, na minha frente. E eu procurando. Glória a Jesus. Não sei se são os muitos janeiros, não sei. Eu sei que... Então, este amor, que amor é este, pastor? É o amor que perdoa. Eu não sou perfeito. Tenho qualidades, você tem qualidades. Mas eu tenho defeitos, você também tem defeitos. Nós temos qualidades, nós temos defeitos. É este amor que perdoa. É este amor que tem a capacidade de renunciar o nosso direito e dar para quem não tem direito. Glória a Deus. Aleluia. A melhor coisa em uma discussão, a melhor coisa é você tirar os seus direitos e dar o seu direito a outra pessoa. Por exemplo, você vai discutir com uma pessoa, a pessoa está discutindo, os dois esquentam a cabeça, aí começa a se detratar. Você não presta é você. Na hora que você sentir que o negócio vai esquentar, que vai ter uma discussão, principalmente em casa com a mulher, né, irmãs? Aí os maridos, cadê os maridos? Estão aqui. Aí os maridos olham para a mulher e digam assim: você está certa. Aí ela diz: ainda bem que você reconheceu. Acabou o problema. Mas se você segurar que ela está errada e você está certa, aquela noite vai ser uma noite turbulenta. Glória a Deus. No mínimo vai ter 2 lençóis para se cobrir. Glória a Deus. No mínimo. Então, amor que renuncia os seus direitos. E um amor que se auto-entrega. Tudo por você. Tudo por você. Foi o que o Senhor fez. Ele não merecia passar pelo que passou, mas Ele passou. Por quem? Por mim. Por você. O que está faltando no mundo, a partir de dentro da igreja. Eu disse que a mensagem era para fora e para dentro. O que está faltando no mundo, a partir de dentro da igreja, se chama o amor. Se nós amarmos mais, não sofreremos tanto. O maior problema é que a falta de amor nos leva a sofrer muito. Por exemplo, uma pessoa que guarda rancor, o rancor torna-se raiz de amargura. Vou, com a sua permissão, usar o seu nome, Adna. Glória a Deus. Eu fico com rancor da Adna e não resolvo isso.
Aí torna-se raiz de amargura. Aí eu vou dormir. Aí vou dormir pensando em quem? Nada. Ela não presta. Ela me fez mal. Ela falou de mim. Aí demora a dormir, ó. Tenho insônia. Acordo, quando acordo, mas aquela Ada não é brincadeira. Vai ver o que eu vou fazer com ela. A gente fala até sozinho. Glória a Deus. Ou seja, quando você tiver raiva de uma pessoa e não conseguir tirar a pessoa da cabeça, você vai ser um grande sofredor. E a outra pessoa nem lembra de você. Aí toma o seu café, está nem aí. Toma o seu lanche, vai dormir tranquila, nem lembra de você e você sofrendo. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não puxe corrente. Glória a Deus. Joga essas correntes ao pé da cruz. Aleluia. E em vez de pedir que Deus mande um curisco na cabeça da irmã, peça que Deus lhe perdoe, porque agora, opa, calma, você quem vai ser o sofredor. Que Deus em Cristo nos ajude. Nós estamos, na verdade, caminhando para o céu, e o caminho é estreito e a porta é apertada, mas tudo não depende do outro, tudo depende de nós.